Vamos lá, pessoal, vamos para mais uma questão aqui. Ele fala o seguinte, ele fala, considere A igual cotangente de 1 vezes cotangente de 2 vezes, assim por diante, vezes cotangente de 88 vezes cotangente de 89. Aí ele fala, determine o conjunto de solução da inequação. Aí ele dá essa inequação aí, né, pra gente. Cosseno de 2x mais seno de x maior que 2 elevado a menos 1. Aí ele dá o intervalo que o x pertence, tá? E ele fala assim na alternativa correta. Tá bom, pessoal, vamos começar aqui com a primeira informação que ele deu pra gente. A primeira informação que ele deu, ele falou que o A é igual cotangente de 1 grau vezes cotangente de 2 graus vezes. Aí, né, o próximo que ele não colocou ali, mas o próximo seria de cotangente de 3 graus, aí vezes 3 pontinhos. Aí lá no final, eu vou colocar cotangente de 87 graus vezes cotangente de 88 graus vezes cotangente de 89 graus. Se vocês repararem, pessoal, presta atenção no seguinte. Pega os extremos. Olha só, se eu pegar 1 grau e 89 graus, soma eles. A soma não vai dar 90 graus? Se eu fizer a mesma coisa com 2 e com 88, se eu somar eles, 88 mais 2 dá 90. Agora, se eu fizer isso com 3 e com 87, vai dar também 90, concorda? 87 mais 3, 90. Então, repara o seguinte, pessoal. A gente está pegando ângulos em que a soma deles está dando 90 graus. A gente chama isso de ângulos complementares, tá certo? E onde é que a gente costuma ver ângulos complementares? Em triângulo retângulo, certo? Então, aqui, vou fazer um esboço de um triângulo retângulo. Suponhamos que a gente tem um triângulo retângulo aqui, né? ABC, os vértices. Aos ângulos aqui eu vou chamar de alfa e de beta, certo? Lembrando que esses dois ângulos aqui, né, alfa e beta, são complementares, porque eles somam 90 graus. A ideia aqui, na equação de cima, a gente não está multiplicando as cotangentes de ângulos complementares. Vamos fazer isso aqui na prática. Se eu vamos dar nome para os lados, né? Eu vou chamar a hipotenusa de Azinho, o segmento AC eu vou chamar de Bzinho, e o segmento AB eu vou chamar de Czinho, tá certo? Vamos calcular aqui, ó, quanto é que vale a cotangente de alfa. Quanto que vale a cotangente de alfa aí? Cotangente não é o inverso da tangente, pessoal. Concorda? Então é 1 sobre a tangente de alfa, tá certo? Então vai ficar 1 sobre... O que é tangente, né? Cateto oposto sobre adjacente. A gente está olhando para o alfa. Cateto oposto é C, cateto adjacente é B. Então a tangente de alfa vai ficar C sobre B. Aí como é uma divisão de fração, esse B aqui, ó, ele vai lá para cima, tá certo? Então vai ficar B sobre C. Beleza? Tranquilo? Então isso aqui é a cotangente de alfa. Agora vamos calcular a cotangente do beta. Como eu tinha falado, cotangente é o inverso da tangente, então cotangente de beta é 1 sobre a tangente de beta, tá certo? Aí como é que eu vou calcular aqui a tangente de beta? Tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente, gente. Agora a gente está olhando para o beta. Cateto oposto é o B, cateto adjacente é o C. Então vai ficar B sobre C. Aí como é uma divisão de fração, o C ele vai subir. Então vai ficar C sobre B, tá certo? Então aqui a gente encontrou a cotangente do ângulo beta. Agora a gente vai multiplicar essas duas cotangentes. Por quê? Porque lá em cima é um produto, né? Essa parte aqui de cima é um produto. Então a gente vai ver o que vai acontecer quando eu multiplicar as cotangentes de dois ângulos complementares, tá certo? Então vamos fazer aqui, ó. Se eu pegar a cotangente de alfa e eu multiplicar pela cotangente de beta, vai ficar cotangente de alfa, né? B sobre C. Cotangente de beta, né? C sobre B. Opa, como está multiplicando, ó, posso cortar esse B com esse B e esse C com esse C. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 1. Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, quando a gente tem dois ângulos complementares, quando a gente tem a cotangente de dois ângulos complementares se multiplicando, cotangente de um vezes a cotangente de outro, esse produto vai dar quanto? Vai dar 1. Então, presta atenção. Aqui, ó, quando eu pegar a cotangente de 1 vezes a cotangente de 89, vai dar quanto? Vai dar 1. Quando eu pegar aqui, ó, cotangente de 2 vezes a cotangente de 88, vai dar quanto também? Vai dar 1. Quando eu pegar a cotangente de 3 vezes a cotangente de 87, vai dar 1. Aí quando eu fizer isso com os ângulos que estão aqui no meio, né, nesses três pontos, também vai dar 1. Então no final, o A vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, entendeu? Porque no final vai dar quanto? Vai dar 1. Então a gente consegue descobrir o A. O A vai dar um produto de vários números 1, né? No final, a gente vai encontrar que o A vai valer 1, tá certo? Então o primeiro passo a gente já fez, quero encontrar o valor do A. Então A igual a 1. Agora vamos analisar aqui, ó, a inequação. Essa inequação, é claro que nessa inequação eu vou substituir o A por 1, tá certo? A inequação que ele deu é essa daí, ó. Cosseno de 2x mais seno de x é maior que 2 elevado a menos 1. A restrição que ele deu, ele falou que x pertence ao intervalo aberto, fechado em 0 e fechado em π. Né? Foi a restrição que ele deu do intervalo de x. Deixa eu só ver se eu copiei certinho. Cosseno de 2x mais seno de x, tá certo. Pessoal, qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, eu vou abrir esse cosseno de 2x aqui.
Né? Se relembrarmos das formas tradicionais de cosseno da soma, né? Cosseno da diferença, no caso aqui vai ser da soma. O que eu posso fazer aqui? Cosseno de 2x, né? Cosseno de x mais x, concorda? Aí vai ficar cosseno x vezes cosseno x. Aí presta atenção, pessoal, quando aqui dentro da fórmula é mais, o sinal do meio vai ser menos, tá? Então aqui no meio, ó, vai ser menos. Então menos seno de x vezes seno de x, tá certo? Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que o cosseno de x mais x, né, que é 2x, vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado de x, menos seno de x vezes seno de x, seno ao quadrado de x. Só que a gente tem a lei fundamental da trigonometria, né? E a gente sabe o seguinte, que lá na lei fundamental, assim, que seno ao quadrado de x, né, vou botar aqui do lado, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso não é 1. Isola o cosseno ao quadrado de x, então passa o seno para o outro lado negativo. Então a gente vai ter que cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x, tá certo? Então aqui no cosseno de 2x, eu vou substituir, vai ficar, no lugar do cosseno ao quadrado de x, eu vou colocar 1 menos seno ao quadrado de x. Então vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x, menos, aí eu repito aquele outro seno ao quadrado de x, tá certo? Então no final, a gente vai chegar que o cosseno de 2x é 1 menos 2 seno ao quadrado de x, tá certo? Fica aí para vocês essa dica aí. Já pode guardar essa informação com vocês. Agora sim, eu vou voltar lá na equação e já vou substituir já o cosseno de 2x por 1 menos 2 seno ao quadrado de x, tá certo? Então, voltando lá na equação, a gente vai ter 1 menos 2 seno ao quadrado de x mais seno de x é maior 2 elevado a, né? O a é 1, que a gente tinha achado, né? Menos 1, tá certo? Então, a gente vai ter 1 menos 2 seno ao quadrado de x mais seno de x maior. Aí 2 elevado a 1, né? É 2. Aí tudo isso aqui, né? 2 menos 1 vai dar 1, certo? Então aqui embaixo, 1. Aí como eu tenho um dos dois lados da equação, posso cortar, tá certo? Aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou passar o 2, seno ao quadrado de x, tá negativo do lado esquerdo, eu vou passar positivo. E o seno de x, que tá positivo, eu vou passar para o outro lado negativo, tá certo? Então, do lado esquerdo vai ficar 0, maior, né? O sinal de maior. Aí eu passei todo mundo pro lado direito. Aí vai ficar 2 seno ao quadrado de x menos seno de x. Se vocês repararem aqui, do lado esquerdo dessa equação, eu posso colocar o seno em evidência, tá certo? Perdão, lado esquerdo não, lado direito da equação, da inequação. Posso colocar o seno de x em evidência. Então vai ficar 0 maior que seno de x e multiplica 2 seno de x menos 1, tá certo? A ideia aqui agora é a gente encontrar as raízes, né? Como é que a gente faz para encontrar a raiz? A gente não iguala a 0? Então vamos igualar a 0. Vou estar encontrando as raízes. A gente vai encontrar as raízes. Aí, para a gente encontrar as raízes, a gente faz o quê? Igual a 0. Então, a gente vai pegar toda essa expressãozinha aqui, ó, e vai igualar a 0. Então, vai ficar seno de x, que multiplica 2 seno de x menos 1, igual a 0. Presta atenção, pessoal. O produto de duas coisas aqui, ó, tá dando 0. Então, uma delas tem que ser 0, né? No caso aqui, eu vou igualar cada uma delas a 0. Então, a gente vai ter que seno de x é 0. Ou, né, que 2 seno de x menos 1 é igual a 0. Aí o 1 tá negativo, passa para o outro lado positivo. Então a gente vai ter 2 seno de x igual a 1. Aí passa o 2, tá multiplicando e dividindo. Então a gente vai ter que seno de x é igual a meio, tá certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar isso no círculo trigonométrico. Vou colocar aqui o círculo trigonométrico. Beleza? Aí o eixo vertical, o eixo dos senos. Eixo horizontal, o eixo dos cossenos, tá certo? Então aqui, ó, eixo dos senos. E aqui, eixo dos cossenos. Aí vamos colocar os arcos de eixo. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Pessoal, vamos se atentar ao intervalo, tá? Não esquece que ele deu uma restrição de x. Ele falou que x pertence ao intervalo fechado em 0, fechado em π, tá certo? Não vamos esquecer disso aqui, isso aqui é importantíssimo. Aí agora sim, a gente tem as raízes. As raízes, quais são as raízes que a gente achou? As raízes que a gente achou foi seno de x igual a 0 e seno de x igual a meio. Pessoal, a gente vai achar essas raízes de acordo com o intervalo que o x pertence. X pertence de 0 até π. Então x vai pertencer só a essa região aqui, entendeu? Vamos começar. Seno de 0. Quais são os ângulos que estão nesse intervalo que tem o seno igual a 0? Vai ser quem? Vai ser o 0 e vai ser o π, concorda? Então, preste atenção. Aí vocês vão ter que ver se a bolinha vai ser aberta ou fechada. Então aqui 0 e aqui o π. Nesse caso aqui, a bolinha vai ser aberta ou fechada. É só a gente olhar aqui para a inequação. Ó. A inequação, deixa eu subir aqui. A inequação aqui, ó, não era menor? Não era menor, é menor, né? Não é menor ou igual. Então, se é menor, a gente vai usar a bolinha aberta, tá certo? Então aqui, ó, a gente vem aqui, ó, bolinha aberta, tá certo? Beleza? É isso a gente está analisando para a primeira raiz, né? Que no caso aqui é seno de x igual a 0.
Beleza, então a gente analisou essa raiz, vamos analisar outra, que é o seno de x igual a meio. Bom, também vai ser bolinha aberta, né, pelo fato da equação ser menor, não menor ou igual. Aí a gente tem que pensar, nesse intervalo de 0 a π, quais são os ângulos que tem o seno igual a meio? No caso aqui, vai ser quem? Vai ser o π sobre 6, né, que é 30 graus, e a sua projeção lá no segundo quadrante, que é quanto? Que é 5π sobre 6, concorda? 5π sobre 6, beleza? Então aqui, ó, o seno aqui que bate aqui, ó, é meio, beleza? Aí agora é só a gente analisar a inequação. A inequação não era menor, aqui, ó, a inequação que a gente tinha era menor que zero, então é só a gente analisar. Aqui, analisando a situação aqui do seno de x igual a meio, não vai ser menor que zero, então vai ter que pegar abaixo, né, de meio, tá certo? E aqui, a gente já tinha feito a análise, né, do seno de x igual a zero. Então aqui, só pode ser o quê? Quando a gente analisar o intervalo. Como a setinha vai ser para baixo, então vai pegar esse intervalo aqui, do lado direito, né, e do lado esquerdo vai pegar esse intervalo aqui, tá certo? Então qual vai ser a nossa solução? Nossa solução vai ser... Não esquece que quando a gente olha para o círculo, a gente começa aqui do zero e vai indo, certo? Então, eu tenho esse primeiro intervalo aqui, não é aberto no zero? Então, aberto em zero, aí vai até o π sobre 6, né? Tá aberto também. Então, aberto no π sobre 6. União, né? Quando eu faço uma união, agora eu vou lá para o outro intervalo, que é o intervalo do lado esquerdo. Tá aberto no 5π sobre 6, não tá? Então, aberto 5π sobre 6 e tá aberto também no π. Aberto em π, tá certo? Então, essa daqui vai ser a nossa resposta, tá certo? Tranquilo? Aí vamos só analisar lá em cima. De acordo com as alternativas, nosso gabarito aqui é letra D. Beleza? Tamo junto.